Você já imaginou a possibilidade de morar em um lar que não passou por um processo de construção? Antes mesmo de responder, eu afirmo, não é possível. Para que uma casa exista, existe um processo. Primeiro, o terreno, depois a estrutura, a edificação, os acabamentos, e mesmo depois de tudo pronto, ainda faltam os móveis, a organização e principalmente uma família, porque só assim uma casa se torna um lar. Agora pense em uma outra situação. É possível que você comece hoje em uma empresa e já tenha os mesmos privilégios de alguém que está lá há anos, que já construiu confiança? Pois é, a resposta também é não. Por quê? Porque estamos falando de construção e é exatamente aqui que eu quero chegar. A autoridade, ela também é construída. A autoridade não é um título, não é apenas um cargo. A autoridade é o quanto as pessoas ouvem você e o quanto elas se movem a partir daquilo que você fala. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Elianai Moriá, sou autora do livro Dona, a Mulher que Governa o Mundo e de outros livros sobre cura emocional e espiritual. E se você deseja continuar recebendo mensagens como essa sobre fé e espiritualidade, já segue o meu perfil, se inscreve no canal porque todos os dias eu compartilho devocionais como este. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já desobedeceu alguém que estava acima de você? Se a resposta for sim, isso nos revela algo. Talvez você não reconheça essa pessoa como uma autoridade, mesmo que ela tivesse em um cargo maior, porque a autoridade não se sustenta só na posição, ela se sustenta no reconhecimento. Eu aprendi algo ao longo da minha vida. A unção que você honra é a unção que você atrai. Se você deseja crescer, precisa aprender a honrar pessoas, honrar processos, honrar etapas, porque ninguém chega em um lugar alto sem passar pela construção. E muitas vezes queremos o resultado sem viver o processo, mas Deus trabalha em etapa e cada etapa forma algo dentro de você que vai sustentar o lugar onde você quer chegar. A Bíblia nos mostra isso em 1 Crônicas 23, 28, onde diz o seguinte: o cargo deles era assistir os filhos de Arão nos ministérios da casa do Senhor. Mas quem eram essas pessoas? Esse texto está falando dos levitas, homens separados para servir na casa de Deus. E qual era a função deles? Eles não estavam à frente, não eram os sacerdotes principais, eles auxiliavam, serviam nos bastidores, organizavam, cuidavam e preparavam tudo para que o ministério acontecesse. Trazendo isso para os dias de hoje, significa que nem sempre você vai começar num lugar de destaque. Muitas vezes você vai começar servindo, ajudando, sustentando algo que não foi você que iniciou. E para muitos isso parece pequeno, mas na verdade faz parte da construção. Oprah Winfrey é uma das maiores comunicadoras do mundo. Ela é empresária, apresentadora e ela é referência global em influência em liderança. Mas o que torna a história dela forte não é onde ela chegou, é de onde ela veio. Oprah nasceu em um contexto de extrema pobreza, enfrentou rejeição, abusos e muitas limitações emocionais e sociais. No início da carreira, ela não era vista como alguém que tinha o perfil ideal para a televisão e inclusive chegou a ser retirada de um telejornal porque disseram que ela não era adequada para aquele tipo de função. Ou seja, ela começou sendo subestimada, mas ao invés de desistir, ela desenvolveu aquilo que ela tinha nas mãos. Ela foi fiel nas pequenas oportunidades, aprimorou sua comunicação, sua sensibilidade e sua capacidade de se conectar com pessoas. Com o tempo, aquilo que era visto como fraqueza se tornou a sua maior força. E foi assim que ela construiu autoridade. Não por um título imediato, mas por consistência, desenvolvimento e posicionamento ao longo do tempo. Se trouxermos isso para a Bíblia, vemos o mesmo acontecendo na história de Davi. Davi foi ungido rei, mas ele não foi direto para o trono. Depois da unção, ele voltou para o campo, voltou para cuidar das ovelhas
E mais do que isso, ele foi servir ao rei Saul. Ele ficou anos no exército, servindo, aprendendo, observando. E existe um detalhe muito forte aqui. Porque quando Davi derrotou Golias, ele nem estava indo para a guerra. Ele estava indo levar comida para os irmãos. Era uma tarefa que ele fazia, um serviço comum. Algo que aparentemente não tinha nada a ver com o futuro dele. Mas foi exatamente ali que surgiu uma oportunidade. Aquele momento abriu portas para que ele fosse inserido no ambiente do rei, para que ele começasse a ter acesso à estrutura da realeza. Ou seja, Deus estava ensinando Davi o que ele viveria no futuro. Mas nada disso aconteceu porque Davi estava planejando crescer. Ele simplesmente tinha um coração ensinável. Ele servia, ele obedecia, ele se posicionava com fidelidade. E isso conecta diretamente com o que estamos falando aqui. Processos que parecem pequenos, muitas vezes são exatamente o caminho que Deus está usando para te preparar para algo muito grande. Davi não pulou etapas. Oprah é um exemplo, também não pulou etapas. E você também não vai pular etapas, porque a autoridade não nasce de um dia para o outro, ela é construída no processo, na fidelidade e na disposição que você tem de aprender. E servir também não é um sinal de inferioridade, é um sinal de preparação, porque antes de Deus confiar algo nas tuas mãos, Ele forma o seu caráter no processo. E aqui está o ponto. Quem não aprende a servir, não sustenta quando for chamado para liderar. Os levitas que serviam, eles não tinham visibilidade, mas era esse processo que os qualificava. E isso fala diretamente comigo e com você hoje. Talvez você esteja em uma fase em que está servindo, ajudando, apoiando e parece que ninguém está vendo, mas Deus está usando exatamente este lugar para te construir. Porque a autoridade não começa no palco, começa no bastidor, no secreto. Se você quer crescer, se posicionar e avançar, entenda isso. Você não pula processos, você atravessa os processos. E a forma como você vive hoje vai determinar o nível de autoridade que você terá amanhã. Hoje eu quero te propor algo. Identifique uma pessoa na sua vida que você reconhece como uma autoridade. Pode ser uma líder, uma mentora, uma mulher mais madura na fé. Reconheça o valor dela, honre a contribuição dela e, se possível, expresse isso, porque quando você honra, você se posiciona, e quando você se posiciona corretamente, Deus libera crescimento. Aliás, tudo começa na construção. Que Deus abençoe o seu dia.